Graças a Deus por mais essa oportunidade de estudar a palavra de Deus com você. Colossenses capítulo 3, ainda no verso 17, e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Eu insisto ainda em terminar este verso 17 falando sobre gratidão, pois em minhas pesquisas, nos estudos, fui muito abençoado e aprendi muita coisa e quero dividir pelo menos um pouco daquilo que eu aprendi. Veja você que falar de gratidão, a palavra de Deus está cheia de versículos imperativos para darmos ações de graças, mas também tem os ingratos. Veja você que essa palavra aparece de modo raro, mas ela aparece. Quero destacar que ser agradecido é o oposto de ser egocêntrico, egoísta. Quem não sabe agradecer, essa pessoa, ela enxerga apenas a si mesmo, ela não consegue enxergar a outra pessoa, não consegue ver mais ninguém e muito menos vai notar a ação de Deus na sua vida. Veja que há um livro de Charles Swindoll, professor do Dallas Seminário, e um escritor renomado, talvez foi no livro Em Busca do Caráter ou Firme Seus Valores, não estou bem certo agora, que ele diz algo que todos nós devemos lembrar. Tudo que eu aprendi na vida, tudo que me deu oportunidade na vida profissional não foi na faculdade, na universidade. Tudo que eu precisei na vida aprendi na pré-escola. Sim, na pré-escola a gente aprende a pedir licença, a pedir desculpas quando erra, abrir, tornar a fechar, sujar, limpar, brincar com algum brinquedo de alguém, depois devolver, pedir emprestado, devolve. São destas coisas simples da vida que muitas vezes fazemos no automático, mas sem perceber o valor de cada expressão, de cada gesto. E isso é muito importante, principalmente aquele que é embaixador, aquele que é, conforme o contexto de Colossenses 3, o novo homem em Cristo Jesus. Os ingratos, os ingratos, raramente eles aparecem na Bíblia, mas eles estão lá. E o curioso, que muitas vezes nós vamos encontrar algo surpreendente. Conforme Lucas, no capítulo 6, no verso 35, nós podemos destacar este versículo do sermão do Senhor Jesus. Lucas 6, 35. Amai, pois, os vossos inimigos, e fazei o bem. Emprestai, sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno para com os ingratos e maus. Muito interessante, até para com os ingratos e maus. O Senhor é benigno. Veja que na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no verso 2, nós vamos encontrar a característica das pessoas do final do século. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Quem não sabe agradecer um ingrato? E não pense que você vai ficar indiferente. Se você não agradece, você é um ingrato. E esta é a característica dos homens do final do século. Romanos, no primeiro capítulo, destaca no verso 21 algo muito interessante. Mesmo pessoas conhecendo a Deus, não lhe dão graças. Isso é muito importante notar e perceber. Ação de graça, oração, louvor, esta alegria da ação de Deus, da atuação de Deus na nossa vida, nós só podemos perceber quando confiamos no Senhor, quando cremos em Deus, quando amamos ao Senhor. Agora, o mundo que despreza a Deus,
O mundo que sabe até que Deus existe, mas não lhe der graças, nem louvor, nem orações, será um mundo indiferente? Qual o efeito, então, da ação de graça, do louvor, para um mundo que despreza a Deus, ao Senhor? Perceba, portanto, que aquele que é grato, ele tem oração, ele tem louvor, mas o ingrato leva para o lado oposto. A ingratidão vai para pessoas que têm um linguajar grosseiro, mal educadas, pessoas egoístas. Efésios, no capítulo 5, no verso 4, nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graças. Perceba então que estas zombarias, estas tolices, esse linguajar grosseiro, ele flui espontaneamente de uma pessoa ingrata, de uma pessoa que não sabe agradecer, ser grata a Deus, perceber Deus em todos os seus detalhes da vida. Muitas pessoas reclamam do trabalho, da família, reclamam da sorte, reclamam do destino, mas Deus continua trabalhando e vai levar a bom cargo. Isso se a pessoa confiar e trilhar o caminho do Senhor através das Escrituras, não ignorando as instruções. Agradecer é ao mesmo tempo uma confissão. Quando nós agradecemos, quando fazemos este gesto de adoração, de louvor, de oração, nós vamos reconhecer que dependemos de Deus. Nós vamos reconhecer como Deus é maravilhoso, como Deus se importa com a nossa vida. E isso é o amor de Deus para conosco. Dificilmente podemos amá-lo do jeito e da intensidade que Deus nos ama. E a confissão, que faz parte da gratidão, ela admite a nossa autodependência de Deus. Agora, uma pessoa ingrata, ela é autossuficiente. Essa pessoa ingrata, ela é autônoma, ela sabe se virar, ela sabe viver sozinha, faz do seu jeito. Não é assim que funciona. Normalmente na Bíblia, toda gratidão se dirige a Deus. Claro. Porém, nós vamos destacar um versículo ou outro para perceber que muitas vezes nós temos que também agradecer aos irmãos que nos ajudam, nos apoiam, nos incentivam, nos motivam. Mostrar que podemos sim ser gratos aos irmãos está lá em Romanos, no capítulo 16, no verso 4. Nós vamos encontrar Áquila e Priscila que expuseram suas cabeças para ajudar a Paulo, o apóstolo Paulo, a encontrar o apóstolo Paulo. E ele diz, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Romanos 16, no verso 4. Filipenses, nós vamos encontrar no capítulo 4, no verso 10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinha lembrados, mas não tinha tido oportunidade. Esta igreja teve a oportunidade de ajudar Paulo e ele era muito grato a eles. E ele termina o capítulo 4, no verso 20. Ora, o nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Como Paulo ele pôde agradecer, reconhecer o apoio, o serviço, a dedicação dos irmãos. Agradecer a estes irmãos e louvar a Deus, adorar o Senhor, pois Deus coloca pessoas no lugar certo, no tempo certo, para nos socorrer, nos ajudar, para nos apoiar, para caminharmos juntos. E a vida cristã não dá para ser vivido sozinho, isolado. Precisamos e dependemos uns dos outros, pois assim nós podemos nos achegar mais a Deus. Agora, esta gratidão, a rigor, ela é sempre por meio e por intermédio do Senhor Jesus. Em Romanos, esta carta doutrinária de Paulo já começa no primeiro capítulo, no verso 8. Dou graças a Deus por meio de Jesus Cristo. E ele continua. E ele vai terminar a carta aos Romanos, no capítulo 16, no verso 27.
Ao Deus único e sábio, seja a glória por Jesus Cristo, ou por meio de Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Perceba você que para dar graças a Deus, só por intermédio, por meio de Jesus Cristo, e estando em Jesus Cristo, crendo somente em Jesus. E para crer você precisa confiar no Senhor, receber aquilo que o Senhor Jesus fez lá na cruz do Calvário, te substituindo a mim também, indo morrer a nossa morte para nos dar a sua vida. O texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, do verso 3 a verso 12, é uma carta quase que biográfica. Paulo conta muito de suas experiências. E no primeiro capítulo da segunda carta aos Coríntios, Paulo fala das suas tribulações, perseguições, do seu sofrimento, das suas angústias, chegando quase a desesperar da vida. E mesmo assim, ele demonstra gratidão. O verso 3 de 2 Coríntios 1, ele diz exatamente: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, Deus de toda consolação. Passar o que ele passou, viver o que ele viveu, e ainda assim ser agradecido, porque todas estas experiências levavam a chegar mais perto de Deus, a compreender melhor a sua fraqueza e necessidade de Deus, e mais ainda, experimentar o poder do Senhor Deus. O ato final, sempre, deve ser a gratidão. Insistir nesse tema de gratidão, pois cada vez mais sou grato a Deus por conhecer os irmãos e a igreja, e precisamos cada vez mais valorizar aquilo que Deus tem feito no nosso meio, através das Escrituras, estudando, nos detendo aos escritos. Isto é muito importante. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Amém. Graças a Deus por estarmos de volta ao estudo desta maravilhosa Epístola aos Colossenses. Vou passar agora para o capítulo 13, versículo 18. Mas antes, porém, quero dar aqui um grande abraço para todos aqueles que nos acompanham sempre, pedindo-lhes que continuem a orar por nós, porque a nossa capacidade só queremos que venha mesmo de Deus. E as orações aí são muito importantes. E por outro lado, quero também enviar um beijinho à nossa Filomena, que está em São João da Madeira, em circunstâncias que não são nada fáceis, mas ela está sempre nos nossos corações e também nas nossas orações. Então, em Colossenses, no capítulo 3, versículo 18, nós lemos assim: vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém ao Senhor, ou como convém no Senhor. Antes de eu entrar na questão da sujeição das mulheres, propriamente dita, gostaria de fazer uma introdução a esta importante questão da sujeição em geral e, portanto, da sujeição / autoridade. As autoridades que Deus estabeleceu na família são os pais em relação aos filhos, os maridos em relação às suas esposas e também os senhores em relação aos servos, porque também faziam parte da família. No mundo, as autoridades são os reis em relação aos súbditos e os governantes em relação aos que lhes estão sujeitos, e na Igreja são os anciãos em relação ao povo de Deus. A sujeição é, pois, uma das características mais notáveis que nós encontramos no Senhor Jesus Cristo. Muitos querem ser semelhantes a Ele, mas tudo começa na sujeição. Mas isso muitos parecem não estarem interessados em querer. E se quiserem ser semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, devem imitá-lo na sujeição. Muitos pensam que a autoridade significa mandar, mas a autoridade bíblica tem a força do exemplo por detrás e não é outra coisa que não isso. Quem não é exemplo está reprovado para ocupar um lugar de autoridade. Olhamos para o Senhor Jesus Cristo e aprendamos com Ele. Em Mateus 7, 28 e 29, nós lemos assim: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. O que é curioso ver neste texto é que os que tinham sido investidos de autoridade, alguns acham ainda hoje que a autoridade se conquista com uma espécie de investidura ou de eleição, o que não é verdade. Realmente não a tinham. Aqueles que
que tinham sido investidos de autoridade naquele tempo, realmente não a tinham mesmo, como nós vemos nesta passagem. E o Senhor Jesus Cristo, que não foi eleito, nem foi investido pelos homens, exercia uma autoridade esmagadora pelo seu exemplo, como mais ninguém era capaz de revelar, pois o seu exemplo poderosíssimo é que dava força às palavras que ele proferia e, portanto, estava por detrás da autoridade que ele exercia. Hoje não falta por aí quem fale muito, mas que está despido de qualquer autoridade, porque está despido de qualquer exemplo. E faz-me confusão como é que alguns tentam falar não sendo autoridade, não sendo um exemplo. Se não são um exemplo, é melhor estarem calados. Vemos o mesmo neste texto a seguir, em Marcos 1, 21 e 22. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ao Senhor Jesus Cristo, ele ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. No seguinte texto, em Marcos 1, 27, lemos assim: e todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Ora, neste texto, nós vemos que quem tem verdadeira autoridade, até os espíritos imundos lhe obedecem. Mas quem não tem autoridade, ou quem tem uma autoridade distorcida ou falsa, até os mais santos do povo de Deus não a reconhecem, não se lhes sujeitando. Notemos este texto em Marcos, no capítulo 10, versículos 42 a 45. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes qualquer que entre vós quiser ser grande será vosso serviçal, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O que é que nós vemos aqui? Vemos o Senhor referir-se a pessoas que usavam de autoridade falsa, de uma autoridade distorcida. Diz ele dessas pessoas que se julgam ser príncipes das gentes. Eu gosto desta expressão. Diz ele que se julgam ser príncipes das gentes. Há muitos por aí que se julgam ser também príncipes dos outros. Infelizmente, há tantos assim. Tantos que, como estes, se assenhoreiam das pessoas e usam de autoridade sobre elas, como lemos neste texto. Ora, a autoridade é natural, resulta do exemplo, da força do exemplo. Não é para ser usada, não se alcança por investidura, nem por eleição, não por escolha humana. É importante que se tenha disto consciência. O príncipe da vida, o príncipe dos reis da terra, o príncipe da paz, como ele é chamado, o nosso Senhor, tinha a autoridade que lhe advinha do exemplo, de ser serviçal dos homens, de ser servo de todos, de ter espírito de servir e não de ser servido. Leiamos de novo o texto em Marcos 10, 42 a 45. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, julgam, mas não eram, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer de entre vós que quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem, que era ele mesmo, também não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E era exatamente ele que tinha a tal autoridade que mais ninguém tinha e que pressionava tanta gente. E é esta autoridade que nós devemos revelar. Notemos agora este texto em Lucas 19, 15 a 17. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado, negociando. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Notemos que a autoridade do servo aqui é referido a... Notemos que a autoridade do servo, que é aqui referido nesta passagem, é conquistada pelo exemplo, pelo empenho, pela dedicação, pela fidelidade. E exatamente por causa disso é que lhe é dada autoridade. A autoridade advém da fidelidade, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Só tem autoridade quem experimenta a sujeição. Em Lucas 2,51 nós lemos assim:
E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. Sim, o Senhor era-lhes sujeito. E a sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Leiamos o que Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 5, versículos 1 a 6. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis incorruptível coroa de glória. Semelhantemente vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Notemos como aos presbíteros, ou bispos, ou anciãos, ou pastores, lemos nesta passagem que eles apacentam, no versículo 2, como é que eles servem de exemplo ao rebanho, como vemos no versículo 3. Sim, eles são um exemplo do rebanho. Notemos como eles próprios têm espírito de sujeição, sede todos sujeitos uns aos outros, versículo 5. Eles próprios revelam sujeição, como o Senhor também foi sujeito. Oremos para que Deus nos dê sempre homens destes entre nós, porque são estes homens que revelam o espírito de sujeição, que também revelam simultaneamente e paradoxalmente grande autoridade. Alguns não querem estar sob autoridade e outros querem autoridade, pensando que a autoridade é sinónimo de mandar, mas isso é autoritarismo, não é autoridade. Equivocam-se os tais, pois não sendo exemplo, não são autoridade para ninguém. Os que não são exemplo nunca conseguem obter a sujeição de ninguém, a não ser pela força, pela coação, pela imposição. Notemos como no caso de Moisés, que estava no coração da lei, o princípio é o mesmo. Em Números, no capítulo 16, o líder da rebelião era Coré, filho de Levi, como Datã e Abirão, filhos de Ruben, apoiados por 250 líderes da congregação. Reuniram-se com palavras fortes, atacando Moisés e Arão. Vemos isso no versículo 3. Em Números 16:3 lemos assim: se congregaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Estes indivíduos não sabem o que é autoridade. Pensam que é alguém elevar-se. Isso era o que eles queriam. Era eles próprios elevarem-se. Mas não era essa a posição e o espírito do verdadeiro líder de Moisés, por exemplo. Qual foi a posição e a atitude pessoal de Moisés perante isso? Como é que Moisés reagiu diante desta crise? Como é que ele respondeu a estes rebeldes? Notemos que a primeira reação de Moisés foi esta. Versículo 4. Caiu sobre o seu rosto. Afinal, Moisés não se elevava. O verdadeiro líder, que está em lugar de autoridade bíblica, é um exemplo em humildade. O verdadeiro líder é um prostrado diante do Senhor. Esta é a atitude preciosa que todo o verdadeiro servo de Deus deve ter. Aqui novamente colocamos-nos diante de alguém que conhece a autoridade, Moisés. Sendo verdadeiramente dócil, não tinha nenhum sentimento pessoal, nem se defendeu, nem ficou irritado. A primeira coisa que ele fez foi cair sobre o seu rosto. Então ele disse-lhes: o Senhor fará saber quem é dele e quem o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Lemos no versículo 5. Não foi necessário lutar. Moisés não se atreveu a dizer algo de si mesmo, porque sabia que o Senhor mostraria quem era dele. Seria melhor permitir que Deus fizesse a distinção. Moisés tinha fé e assim atreveu-se a confiar tudo em Deus. O Senhor faria o seu julgamento na manhã seguinte, quando todos eles comparecessem diante dele com incenso. As palavras de Moisés foram mansas, mas de peso. Disse ele a eles: basta-vos, filhos de Levi, basta-vos isto. Foi o suspiro de um velho em verdadeira autoridade, de um verdadeiro exemplo, que conhecia Deus muito bem, como nós vemos no versículo 7. Em Números 16, versículos 8 a 11, lemos assim: e disse mais Moisés a Coré: ouvi agora, filhos de Levi, porventura pouco para vós é
que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe. Para vocês é pouco fazer isto, por outras palavras. Parece que para vocês é pouco vocês ministrarem diante do Senhor na congregação de Israel para administrarem o ministério do tabernáculo. E te fez chegar, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo. Ainda também procurais o sacerdócio? Ou seja, eles queriam subir. Eles tinham orgulho, eles queriam se exaltar. Ainda procuravam o sacerdócio? Pelo que tu e toda a tua congregação congregados estáis contra o Senhor, e Arão, que é ele, que murmurais contra ele. Sim, eles buscavam o sacerdócio, mas foi o Senhor que escolheu os sacerdotes. Os sacerdotes não eram escolha humana, mas eles queriam o sacerdócio por escolha própria. Infelizmente há muitos assim hoje, querem protagonismo, porém falta-lhes o principal, a humildade. Meditemos no caso de Moisés. A graça que vemos em Moisés foi admiravelmente semelhante àquela que nós vemos no Senhor Jesus Cristo. Ele preocupou-se com o povo de Deus e assumiu a responsabilidade pelos obedientes e pelos rebeldes. Uma pessoa que só se preocupa consigo mesma e que geralmente se queixa da responsabilidade que tem pelos outros não serve para exercer autoridade. O modo pelo qual uma pessoa reage mostra o tipo de pessoa que é. E muitos pensam em apenas salvar as aparências e são extremamente sensíveis à crítica dos outros. Todos os seus pensamentos são egocentrados. Moisés, entretanto, era fiel, como nós lemos na Bíblia, em toda a casa de Deus. Era possível, se a casa de Deus sofresse, que Moisés, na sua carne, ficasse satisfeito. Mas, nesse caso, ele não teria sido um servo fiel. E ele era um servo fiel. Um servo fiel, embora pessoalmente rejeitado e desprezado, como aconteceu no caso dele, carrega o fardo de muitos. Os israelitas rebelaram-se contra ele, contra Moisés, mas Moisés assumiu os pecados deles. Eles opuseram-se-lhe e rejeitaram-no, mas ainda assim ele intercedeu por eles. Se nos preocuparmos apenas com os nossos próprios sentimentos, não seremos capazes de assumir os problemas dos filhos de Deus. Quem está em autoridade da parte de Deus sabe que é assim. No deserto, os filhos de Israel foram confrontados com um problema. Surgiu entre eles uma questão sobre quem deveria estar na liderança. Além de Moisés e de Arão, havia outros homens na congregação que eram bem conhecidos e considerados líderes. Entre eles, por exemplo, estavam Datã e Abirão, que reuniram outros 250 para desafiar a liderança dos ungidos de Deus, Moisés e Arão. Eles lutavam por posições de autoridade e de reconhecimento entre o povo de Deus. O que Deus fez foi isto. E é bom que nós registremos o que Deus fez. Ele instruiu Moisés a tomar uma vara de cada um dos líderes da congregação. Esta vara era um símbolo de liderança e de autoridade. Aquele conjunto de varas, entre as quais estava a de Arão, foram colocadas no tabernáculo durante a noite. Pela manhã, algo sobrenatural havia ocorrido. Não nos podemos esquecer que eles queriam o sacerdócio de Arão. A vara de Arão tinha mudado em 3 pormenores importantes. Ela havia brotado, florescido e dado frutos. Tudo ao mesmo tempo. E tudo naquela noite. Isto é realmente incrível. Será que tu já viste um galho de uma árvore seca ter botões, flores e frutos simultaneamente? As outras varas permaneceram como estavam. Velhas, duras, secas, sem vida. Mas a vara daquele que exercia genuína autoridade divina tornou-se completamente diferente. A autoridade meramente humana, terrena, é dura e seca. Ela exige direitos, mas não satisfaz. É exercida pela força humana e impingida com medidas terrenas, assim como uma vara velha e seca pode ser usada para bater, para golpear alguém que seja desobediente. Assim também a autoridade humana controla os outros através do uso da força, da coerção, seja ela física ou psicológica. E é isto que nós vemos em muitos círculos, infelizmente. O líder manipula a opinião do grupo, sendo como um tipo de vara para disciplinar o desobediente. A verdadeira autoridade espiritual, por outro lado, tem um sabor inteiramente diferente. Ninguém alguma vez pensaria em bater em alguém com um galho cheio de flores e frutos. Algo especial está aqui em destaque. Para começar, os botões falam de algo novo, macio e fresco. Algo que está vivo, que tem vida.
Assim vemos que a autoridade espiritual está bem viva e é cheia de vida divina. As flores falam de algo bem aromático, bem cheiroso, algo com o doce aroma, tipicamente do caráter de Cristo. E os frutos falam naturalmente de algo que é nutritivo, não de exigência, mas de satisfação e de exemplo. Quem tem fruto, como nós sabemos, ou quem revela fruto, é um exemplo. São estas as características da verdadeira liderança e da autoridade espiritual. Aqueles que a estão a exercer exibem estas qualidades. Eles estão cheios de vida, cheios da vida de Deus, vivendo em comunhão íntima com Ele, revelando o bom cheiro de Cristo, porque revelam o seu caráter. E as suas vidas estão saturadas do caráter de Cristo. E, finalmente, são uma fonte de alimento e de satisfação para os outros e um exemplo, ao contrário da exigência seca, já que eles próprios estão firmemente ligados à videira celestial. No mundo, toda a autoridade tem como princípio apenas duas fontes, e é bom que nós saibamos isto: Lúcifer e o Senhor Jesus Cristo. Qual é a fonte que nos inspira? Lúcifer ou o Senhor Jesus Cristo? Lúcifer é o princípio do orgulho, da autoexaltação, mesmo não tendo autoridade do Criador, sendo apenas uma criatura, ele quis autopromover-se a uma posição que jamais lhe pertenceu. Lúcifer quis ser semelhante ao Altíssimo. Buscou a glória para si mesmo, rebelando-se contra Deus e contra a sua autoridade, segundo lemos em Isaías 14. E como consequência da sua rebelião, trouxe a condenação sobre si, mas também sobre aqueles que o acompanhavam. 1/3 dos anjos que o acompanhavam, como lemos em Isaías 14, versículo 15, e Apocalipse 12, versículos 3 e 4. A Bíblia ensina que todo o pecado tem consequências. Em Romanos 6, 23, lemos que o salário do pecado é a morte. Mas as consequências dos pecados contra a autoridade são sempre mais graves, como lemos em 1 livro de Samuel 15, 23, que diz assim: porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Isto é muito grave. A rebelião ou rebeldia é insurreição, esta indulgência, a revolta contra a autoridade, geralmente é gerada de uma forma oculta, silenciosa e traiçoeira. Ela é gerada no coração do homem, alimenta-se do seu próprio ego e por isso se torna tão maligna. Ou será o Senhor Jesus Cristo que nos inspira? Jesus é o princípio da humildade e da submissão, ao contrário de Satanás. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Lemos em Filipenses 2,6. Ele não buscou fazer a sua vontade, submeteu-se em tudo à vontade de Deus. Segundo lemos em Lucas 22:42. E como consequência da sua submissão, recebeu de Deus Pai todo o poder e autoridade, como vemos nos versículos 5 a 11 deste capítulo 2. Eu passo a ler. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É isto que é esperado daqueles que querem revelar a autoridade divina, que haja em si o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sim, ele recebeu autoridade como resultado da parte de Deus Pai. Vejamos agora alguma diferença entre desobediência e rebeldia, porque parece-me importante aqui fazer essa distinção. Há algo muito importante é entendermos que há uma diferença entre desobediência e rebeldia. A desobediência posso classificar da seguinte forma, segundo esta ilustração. Por exemplo, imaginemos que num encontro é preciso fazer a limpeza de uma casa de banho. E eu digo a alguém para limpar a casa de banho. Porém, essa pessoa que se disponibilizou a fazê-lo, chega lá, olha para a casa de banho, vê que ela está muito suja e talvez por preguiça ou sei lá por que razão, desiste de o fazer e não o faz. Isto é de alguma forma desobediência. Nas mesmas circunstâncias, no mesmo caso, imaginemos que eu designo alguém para limpar a casa de banho, mas esse alguém levanta-se e diz: quem pensas tu que és para me mandar fazer uma coisa assim? Quem pensas que eu sou? Tu não és mais do que eu, nem és melhor do que eu. E isto é rebeldia.
O desobediente, na maioria das vezes, é alguém que se insurge contra a ordem da sua autoridade porque se julga superior. Às vezes não o faz por preguiça ou por indisposição, mas nunca por não submeter ao líder. Ele reconhece a autoridade do seu líder, porém, por fatores alheios ao orgulho, algumas vezes não obedece. Bem, o rebelde é alguém que se julga sempre superior à autoridade, que não submete porque o seu coração é soberbo, o seu ego está sempre à flor da pele e sempre se sente injustiçado por estar numa posição inferior, segundo ele pensa, posição essa que não merece. Enfim, é a posição dos tristes. Revelemos todos nós espírito de sujeição. Como lemos em Efésios 5:21, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Deus. Que Ele seja sempre engrandecido e glorificado por nós, por revelarmos uma atitude de humildade. Que assim seja.